A paz de Jesus, queridos. Estamos aqui para mais uma reflexão da palavra de Deus e continuando em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 17. E hoje nós vamos pontuar o versículo de número 15. Nós vimos que o pecado do ateísmo prático, ele é cometido por aqueles que creram em Deus, mas que vivem como se Deus não existisse. São pessoas que creram em Deus, mas que não incluem Deus nos seus planos, nos seus propósitos de vida. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, nós temos uma palavra exortativa de Jesus que diz: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando?" Depois que Tiago censura o ateísmo prático de alguns cristãos na igreja, ele vai nos dar uma receita para não sucumbirmos ao pecado ou no pecado do ateísmo prático, que é crer, aqueles que creem em Deus, mas que vivem como se Deus não existisse. No versículo 15 do capítulo 4 de Tiago, ele diz assim: "Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo." Tiago está dizendo, se referindo àquilo que há pouco ele falou no versículo 13, no versículo 14, em vez de vocês fazerem os seus planos e não incluir a Deus nos seus planos, ao invés de não considerar a incerteza do amanhã e a fragilidade da vida, vocês deveriam dizer, se Deus quiser. Essa é uma expressão que nós usamos com muita frequência, se Deus quiser. Recentemente eu fiz uma viagem de 15 dias de férias com a família, e quando algum irmão me ligava perguntando quando é que nós retornaríamos, eu dizia propositalmente: na quarta-feira nós sairemos daqui e na quinta chegaremos aí. Propositalmente eu não colocava a expressão se Deus quiser, mas a pessoa logo me corrigia e dizia: se Deus quiser, né, pastor? E eu só confirmava, apenas para ratificar o uso frequente que nós fazemos dessa expressão, se Deus quiser. Mas nós vamos ver aqui no texto que a intenção de Tiago não era apenas a verbalização dessas palavras, não era apenas dizer essas palavras por dizer. Se Deus quiser, tem se tornado ou se tornou um clichê religioso. Se alguma coisa dá errado, a pessoa pode até mesmo atribuir a dizer que não disse o se Deus quiser. Se eu tivesse dito se Deus quiser, teria dado certo. Então, o se Deus quiser passou a se tornar uma fórmula mágica na vida das pessoas. Se fosse uma fórmula mágica para que as pessoas se dessem bem na vida ou que as coisas dessem certo para as pessoas, até mesmo aqueles que estão vivendo distante de Deus, eles costumam dizer esse clichê religioso. Eu me lembro de uma situação de uma mulher que foi abandonada juntamente com seus filhos pelo marido, e o marido, em uma discussão com a sua ex-esposa, já encontrou uma outra pessoa, disse: encontrei uma outra pessoa e nós vamos casar, e se Deus quiser, eu serei muito feliz. O que nós aprendemos com esta expressão? Essa expressão é uma expressão que não aparece, segundo os estudiosos e pesquisadores das Escrituras, é uma expressão que não aparece no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, essa expressão ela é dita pelo apóstolo Paulo. Em alguns momentos da sua vida, Paulo faz uso dizendo: se Deus quiser, se o Senhor permitir. Porém, entretanto, essa palavra ela não é dita no Novo Testamento, que deve ser falada pelos cristãos com muita frequência. A questão não é dizer se Deus quiser, com o propósito de atrair a sorte. Mas olhando para a mensagem completa do texto, Tiago ele se refere a uma vida de entrega. Tiago se refere a uma vida de dependência de Deus.
quando ele menciona a expressão de dizer se Deus quiser, ele está se referindo a uma vida de entrega, a uma vida nas mãos de Deus, de total dependência nas mãos de Deus. Ele diz, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não somente viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Em vez de dizer, aqui, para Tiago, tem implicação de viver na total dependência de Deus. E quem vive na total dependência de Deus, embora a situação esteja descontrolada, como estamos presenciando, que o amanhã continue sendo desconhecido, nós sabemos que Deus está no controle de tudo, que Deus não foi surpreendido por essa praga. Há uma preocupação com a economia do país, e isto tem causado pânico, o desemprego, o medo, a fome, a escassez. Mas quem vive na total dependência de Deus sabe que não deve se preocupar com o que os olhos estão vendo, mas descansa em Deus, que embora o que esteja vendo seja ruim, em tudo Deus tem um propósito. O apóstolo Paulo nos recomenda que nós devemos andar por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele também diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu concluo essa palavra dizendo que a vida nestes últimos dias, para algumas pessoas, perdeu o significado, tornou-se nebulosa. É natural que em momentos como esse experimentemos o medo, mas nós devemos substituir o medo pela fé. Quando nós vivemos na dependência de Deus, é nesta hora que nós encontramos o verdadeiro significado da vida. Nós percebemos a nossa total fragilidade, que só Deus realmente pode fazer alguma coisa por nós. Ele tem o poder para erradicar esse vírus. Ele tem poder para iluminar um cientista a descobrir o antídoto para esse mal. Ele tem todo o poder. Veja o que Deus está nos provando. Ele permitiu que nós passássemos por isso, para que nos tornássemos pessoas melhores, cristãos melhores, crentes comprometidos com a oração e com a sua palavra. Esse eu considero como um tempo, uma oportunidade de transformação. Agora, quem ainda não serve a Cristo, reconheça a sua condição de uma vida distante de Cristo. Curve-se diante de Deus, receba-o como Senhor soberano de sua vida e passe a viver uma vida na total dependência de Deus. Vamos orar neste momento. Poderoso Deus, nos curvamos diante do Senhor. Sabemos que o Senhor tem todo o poder. Se quiseres, com apenas um toque, podes interromper esse vírus. Agora declaramos as palavras do salmista no Salmo de número 20, no versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Conceda paz e tranquilidade a esse coração aflito, que teme por sua casa, que teme por seus filhos, que teme por seus pais, que o medo seja substituído pela fé em Deus.